Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Terapeuta Classe A, um podcast para poder auxiliar você que é terapeuta a conquistar mais resultados, ter mais clientes, fidelizar clientes e também crescer na profissão como terapeuta oriental, especialmente utilizando as técnicas como acupuntura, reiki, ventosa, shiatsu, massoterapia e várias outras. Hoje, o tema é constelação familiares. Não sei se você já ouviu falar, se você já conhece, e eu estou com uma pessoa muito especial aqui, que é a Lívia Martins de Abreu Lima, que é a minha esposa querida, minha amada, e ela também, além de várias coisas, ela é consteladora, eu também sou constelador, e hoje nós vamos bater um papo sobre constelação familiar, explicar, falar um pouco o que é, para que serve, e a nossa experiência, tanto como pessoas que se beneficiaram dessa técnica, dessa terapia, como também pessoas que puderam ajudar outras pessoas a encontrar o seu equilíbrio nas relações, na profissão, na saúde. Então o tema de hoje é voltado para a constelação. Então eu vou falar um pouquinho, vou apresentá-la aqui, depois ela vai falar um pouco sobre ela. A Lívia, ela tem formação em Direito, mas já estudou jornalismo, e ela trabalha também como terapeuta na área de constelação familiar. Ela é especialista em astrologia, ela estuda astrologia desde pequena e também tarô e faz várias outras coisas. Então eu sou suspeito para falar, porque para mim ela é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Então por isso que ela está aqui hoje para participar do podcast e junto comigo poder falar um pouco desse tema, que é um tema que tanto eu quanto ela somos apaixonados, que é a constelação familiar, e é algo que a gente conseguiu já ajudar muitas pessoas trabalhando com essa técnica, esse método, e eu quero falar com vocês hoje, bater um papo com ela sobre constelação. E aí? Então, primeiro agradecer, né, toda essa propaganda e dizer que é uma fala muito sistêmica também, né? A partir do momento que numa relação você reconhece o outro, o valor do outro, principalmente uma relação amorosa onde somos iguais, é bastante importante esse reconhecimento, essa fala. Obrigada. E então, constelação familiar acho que é uma paixão nossa, né? A gente sempre fala sobre isso, a gente vive a constelação no nosso relacionamento, nos nossos relacionamentos familiares, e a gente quer falar a respeito disso, né? O que você acha, o que é a constelação para você, a visão do Bert Hellinger sobre o tema? Bom, constelação familiar para mim, né? Depois eu quero saber da Lívia para ela falar para vocês um pouco da experiência que ela teve. Nós tivemos experiências juntas e também separadas com a constelação. A forma que me fez ir para a constelação, eu tenho uma história que eu sempre conto, né? E eu vou contar ela hoje aqui para vocês saberem o que me moveu para ir até a constelação. Mas eu comecei a participar de grupos de constelação familiar. Inicialmente eu ia mais por curiosidade, até porque no ambiente em que eu trabalhava tinha constelações regularmente, mas na época eu era bem assim, apesar de ser um cara voltado para as terapias, acreditar na energia e vivenciar isso, eu tenho um lado, eu não sei se é desconfiado ou cético. Você que é astróloga pode depois explicar melhor isso, mas talvez eu preciso sentir, ter algo palpável. E eu quando eu olhava para a constelação a primeira vez, não sei se aconteceu com você, mas eu achava que parecia que era um teatro, algo montado e programado. Então eu ia com uma certa desconfiança para a constelação, até uma das vezes que foi a vez, porque na constelação a gente fala muito do campo, né? E o campo você pode sentir no seu corpo, você pode sentir emoções, é algo que toma conta de você. E eu até então, eu já frequentava a constelação há algum tempo e eu ainda não tinha sentido esse campo que as pessoas falavam tanto. Até que um dia eu entrei numa constelação, na época a gente organizava workshops de constelação com outros consteladores. Então eu tinha um espaço
e nesse espaço a gente convidou alguns consteladores para realizar constelações. E um dia estava tendo a constelação de uma paciente minha, aonde ela teve o marido dela morreu num daqueles voos que caiu, né, no Brasil, que chamou muita atenção, trouxe muita comoção, que foi o voo da Gol e da TAM. Eu acho que o marido dela caiu no voo da TAM. Inclusive, ela me procurou para tratar logo após a morte dele. E quando ele faleceu, ele deixou ela com 2 crianças, sendo uma pequena e outra na barriga. E foi muito traumatizante para ela. E depois de um tempo, depois de passar por sessões de acupuntura, reiki, ela decidiu fazer constelação com um dos consteladores que fazia parte, né, da nossa equipe lá. E eu estava de fora. E em determinado momento eu comecei a sentir algo no meu corpo diferente. Eu não estava dentro do processo como representante. Depois a gente vai explicar um pouquinho o que é isso. Mas eu senti algo estranho, falei para o constelador, ele falou, pode entrar no campo. Quando eu me movi para entrar, algo me puxou para o chão. E quando eu vi, eu estava no chão e eu sentia como se meu corpo estivesse todo machucado, ferido. E logo depois eu percebi, me dei conta que eu estava no papel do marido dela, né? Eu tinha me conectado com ele e comecei a sentir coisas que eu não tinha sentido na constelação. A constelação é um trabalho fenomenológico e você percebe no corpo nitidamente essas sensações, boas ou ruins. E depois que colocou 2 representantes para representar os filhos dele, quando eu olhei para adultos que não eram crianças, mas me deu um sentimento muito forte de choro e eu comecei a chorar de forma incontida ali. E aí foi a primeira vez que eu entrei no campo. Eu falei, opa, isso aqui é algo realmente diferente e é mais profundo e mais forte do que eu imaginava. Essa foi meu primeiro contato que fez eu me abrir para a constelação. Depois eu vou contar um pouco da minha história que fez com que eu me tornasse constelador familiar sistêmico, tá? Mas conta pra gente como foi a sua experiência. Então, para mim, acho que foi um pouco mais fácil, porque eu já tinha um contato com essa questão dos fenômenos, né? Até tanto a astrologia como o tarô, a gente tem que ter essa empatia com o consulente, e isso também é explicado até pelos nossos neurônios espelhos, né? A gente tem essa empatia, tem esse contato. Então, quando eu vi e comecei a entender, eu acreditei na constelação. E fiz um trabalho terapêutico comigo para problemas pessoais que surtiu muito efeito. E a partir do momento que eu vi acontecer, que eu vi surtir o efeito na minha própria vida, eu me apaixonei e falei, não, eu preciso estudar melhor para entender o que acontece. Por que que nós conseguimos tanta melhora rapidamente, né, em comparação com um trabalho terapêutico de maior longo tempo, a constelação é muito mais rápida, né? E isso me fez me interessar ainda mais e estudar a constelação. Mas foi o resultado que eu vi em mim, nas minhas questões pessoais. Eu brinco que se não fosse a constelação, hoje eu não estaria casado com essa mulher maravilhosa, né? Porque uma das coisas que me fez ir para a constelação, ainda não na fase de me tornar terapeuta para poder cuidar das pessoas, porque eu costumo dizer que para você ser terapeuta em constelação, ser facilitador, você precisa passar pelo processo de tratamento, você precisa se aprimorar, você precisa melhorar, você precisa se liberar dos emaranhamentos e daquilo que te bloqueia. Então, eu fui fazer constelação, primeiro por questões de relacionamento. Eu tive outros relacionamentos antes de me casar com a Lívia, e um que foi bem complicado. E eu fui fazer constelação, a primeira foi para isso, para poder resolver essas minhas relações. E aí eu me deparei, porque até então, um cara que era espiritualizado e que já vinha estudado muitas coisas, passado por autoconhecimento, eu achava que minhas questões com os meus pais, principalmente, que é uma das bases da constelação, eu trabalho com os pais, e eu achava que minha relação com meus pais era maravilhosa, né? E quando eu fui fazer uma das minhas primeiras constelações, eu descobri que não, que a minha relação com meu pai não era tão boa quanto eu acreditava. E aí, nessa constelação que eu fiz, foi até com uma amiga minha, a Glória Bittencourt, de Brasília, ela é uma excepcional consteladora, você conhece também.
E aí eu me deparei com isso e foi muito forte o processo, eu chorei muito. E a partir dali eu senti que realmente não era algo racional. Mas a partir daquele momento eu comecei a me conectar de coração realmente com meu pai. E isso me fortaleceu como homem, isso me fortaleceu para tomar decisões difíceis, isso me fortaleceu para ir atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, esse foi o primeiro passo. E aí, depois que eu vi esse poder da constelação se manifestando na minha vida, aí eu comecei a fazer mais constelações. Na verdade, até hoje eu faço quando eu sinto que preciso. Como hoje eu já tenho bastante conhecimento e vivência nisso, eu às vezes modifico só a minha postura e isso já é o suficiente para eu melhorar determinada questão na minha vida. Mas foi a partir daí que realmente eu me abri e comecei a ver os benefícios da constelação. Aí eu costumo dizer que eu acho que eu já fiz mais de 10 constelações. Com certeza eu fiz mais de 10 e vou fazer se for preciso. Mas hoje meu trabalho é mais dedicado a ajudar as pessoas, a auxiliá-las com a constelação, até mesmo fazer para mim, porque eu já acredito que eu já trabalhei, as coisas essenciais eu já trabalhei ao longo de alguns anos. Também a constelação é um trabalho pontual, né? Você verifica um problema e aí vai lá e atua, a respeito daquele problema. Você falou sobre os pais, né? Os pais é o início de tudo na nossa vida e o Bert Hellinger fala sempre em tomar os pais. O que que você entende como tomar os pais, né? E, e o que isso mudou a partir do momento que você modificou a sua postura e realmente tomou os seus pais? Para mim, uma das coisas que eu acho que foram mais libertadoras e que tirou um monte de problemas de mim, assim, como ser humano, foi exatamente entender que existe algo que não tem preço, que é a vida. E a vida é a junção de duas pessoas, o pai e a mãe, que se unem através de um amor, né? O amor é algo mais forte, é algo que está além da razão, está além do consciente, é algo até no nível inconsciente. E é algo que puxa aqueles dois pais, aquele casal, eles têm algo que faz com que eles se atraiam. E a partir daí, o fruto desse amor, produz uma vida. Só que quando a gente nasce, porque naturalmente a posição dos pais na visão da constelação é uma posição de doação, de dar. Então isso começa no ponto em que os pais dão a vida para o ser humano. Deu a vida para você, seus pais, deu a vida para mim. E na verdade, após isso acontecer, nós que nascemos como filhos estamos com uma dívida impagável. Ou seja, nós podemos fazer o que for possível para os nossos pais, ajudá-los, fazer tudo. Nós nunca vamos pagar a vida, porque a vida não tem preço. Eu duvido alguém aqui botar preço na sua vida, né? Ninguém vai fazer isso, obviamente. Então, quando você tem essa consciência de que você recebeu algo muito precioso e você aceita seus pais, recebe o amor deles, do jeito que eles têm para te dar, do jeito que eles sabem dar, do jeito que eles aprenderam, do jeito que eles dão conta de te transmitir esse amor, e você realmente começa a partir dali ser grato por esse amor, e quando você começa a ter essa gratidão, você começa a perceber as qualidades que seus pais têm, porque nós como filhos sempre vamos olhar primeiro para os defeitos. Nós vamos aprender primeiro as falhas dos pais, aquilo que eles não são bons, aquilo que eles fazem que a gente considera que é errado, do que aquilo que é bom. Quando você toma esse amor dos seus pais, sem distinção, sem pensar se aquele pai é bom, se ele é ruim, se Sem ele deu, julgamento. sem julgamentos, exatamente, aí você realmente toma a vida. E aí é quando tudo começa a mudar na sua vida. E o que que você acha que mudou a partir do momento que você tomou os seus pais? Tomou o seu pai, tomou a sua mãe? O que especificamente, praticamente, melhorou ou modificou em sua vida? E na vida dos seus pacientes também, né? Sim, na minha vida mudou tudo, né? Mudou a minha forma de se relacionar com as pessoas, mudou a minha forma de se posicionar, né? A gente precisa explicar para as pessoas que a constelação nada mais é, ou na verdade, o que a constelação traz para a gente é uma consciência de postura.
A constelação não é nada místico, não é nada religioso, não tem a ver com religião, não tem a ver com misticismo, não tem a ver com nada disso. A constelação tem a ver com a forma que a gente enxerga a vida, que a gente enxerga a nossa família e que nós nos posicionamos na vida, diante das situações, diante dos relacionamentos, diante da profissão, diante do marido, diante da mulher, diante do filho. É isso. Basicamente é isso. Então, quando você toma os pais, você muda e você encontra o seu lugar. O seu lugar de marido, o seu lugar de filho, que é diferente do lugar de marido. Sim. Você encontra o seu lugar de profissional, né? Porque quando você toma essa força dos pais, isso te impulsiona, né? A gente sabe, por exemplo, eu gosto de falar que o pai, né, é aquele, quando você está bem alinhado com seu pai, quando você tomou o amor do seu pai, você consegue se jogar na vida, você consegue arriscar, você consegue lutar, você consegue resistir, ter resiliência, e isso tem a ver com a força do pai. O pai é aquele que joga você para se virar na vida. E se você está bem alinhado com o pai, você faz isso. E a mãe? A mãe é aquela que nutre, é aquela que te alimenta, que faz a concepção sua ali e fica com você dentro da barriga durante 9 meses, cuidando. Então a mãe tem muito a ver com aquilo que é relacionado à vida, à profissão, às coisas que te nutrem para você crescer, se desenvolver. Então o dinheiro, a profissão, tudo isso tem a ver com a mãe. Então quando você está bem alinhado com a sua mãe, você consegue deslanchar profissionalmente, você consegue encontrar a sua profissão mais adequada para você, você consegue ganhar dinheiro. Então são essas questões que eu percebo que a constelação produz na vida das pessoas. Mas agora eu quero saber de você. E para você? O que você percebeu que agregou na sua vida a partir do momento em que você começou a vivenciar a constelação? Porque a constelação não é só fazer a constelação, você precisa colocá-la em prática, isso é o principal. Porque senão as pessoas acham que é uma mágica, você vai lá, o constelador faz uma constelação sua e depois dali você vai ser outra pessoa. E a gente sabe que não, né? Fala um pouco para o pessoal o que modificou em você através da constelação. Então, a constelação realmente a gente tem que entender que não é mágica, não vai acontecer. Você fez a constelação e o resultado ele vem no outro dia. Na verdade, é uma tomada de consciência, é uma mudança de postura. Então, quando você entende a constelação e você participa daquele momento ativamente, seja com os bonecos, seja com os representantes ali, e você entende o que está acontecendo, porque eu acho que o bom constelador ele tem que explicar para o paciente o que está acontecendo. Ele não pode só fazer a constelação e ó, tá feito, vai embora. Ele precisa explicar onde que o paciente estava com a postura equivocada, e aí a partir do momento que você começa a entender, a se conscientizar, a internalizar essa mudança de postura, as coisas começam a se abrir. E aí sim parece um passe de mágica. É nesse momento onde há a tomada de consciência. Então, a partir do momento que, não que eu fiz a constelação, mas como que eu tomei consciência de como eu deveria agir em relação aos meus pais, ao meu companheiro, ao meu filho, aos meus filhos, no meu trabalho, mudou muito, porque eu assumi o meu lugar. E fica parecendo que é uma coisa assim, assumir o lugar, postura, mas é tão interessante e é tão natural que você vá para o seu lugar quando você percebe que aquele é o seu lugar, que as outras pessoas também percebem que você está diferente. Então, uma mudança que ocorre em você é percebido por todo o meio que te envolve. E as pessoas entendem que você está diferente, mas não conseguem identificar exatamente o que é. E aí elas começam a ter atitudes diferentes com você. E você começa a ser vista de outra maneira. Então, foi tomando o meu lugar que eu vi as coisas mudarem na minha vida, nos meus relacionamentos familiares, nos meus relacionamentos afetivos e também na minha carreira. E isso só acontece fazendo constelação, ou pelo menos entendendo isso de uma forma madura, né? Porque Tomando só consciência, né? tomando consciência, amadurecendo e Porque não é percebendo. um processo intelectual, né? Isso não é um Sim. processo intelectual. E você falou de algo interessante, que é em relação que quando você
mudou a sua postura, as outras pessoas mudaram a postura dela em relação a você. Então a gente sempre acha que o outro tem que mudar. E, na verdade, o que a constelação ensina é que você precisa mudar. Quando você modifica-se internamente, você modifica o meio ao seu redor, especialmente as pessoas que estão ao seu lado. Então, por exemplo, né, o que é mais comum na constelação? Inversões de papéis. Sim. Inversões de posições. Então, o filho que ocupa o lugar do pai junto com a mãe, né? O irmão mais novo que toma o lugar do irmão mais velho. E sucessivamente, as pessoas vão invertendo. A mulher que ocupa o lugar do homem. E a gente precisa ficar claro que existe a energia yin e a energia yang, o masculino e feminino, independente de opção sexual. Sim. Né? Isso sempre vai existir. Em qualquer relacionamento vai ter que ter o yin e o yang, o masculino e o feminino, mesmo que seja em relações homossexuais, e seja qual for. Então, existe esse posicionamento, que esse é o posicionamento do equilíbrio entre o côncavo e o convexo, entre o dia e a noite, entre a lua e o sol. Né? Então, tudo na vida é isso. E quando você encontra o seu lugar e você se posiciona, né, tudo muda. As pessoas mudam ao seu redor. E isso é somente, às vezes, uma forma de falar com a pessoa, uma forma de fazer algo para aquela pessoa, ou de dizer não vou fazer aqui, não vou fazer isso, porque também dizer não é algo importante. Então a constelação é algo muito vasto. Mas eu acho que a gente precisava agora, a gente foi num nível já mais profundo aqui da constelação, eu acho que a gente devia explicar um pouquinho para o pessoal o que é a constelação, assim, como ela se desenvolveu, por que ela se desenvolveu. Você quer falar um pouquinho? Então, Bert Hellinger, né, foi o criador da constelação. Ele tem uma base ele estudou muito antes. Ele é um filósofo, né? Então ele teve um estudo muito denso. Ele estudou psicodrama, ele estudou as relações familiares, né? Terapias que tratavam disso, e foi para a África. E na África ele viu, na verdade, ele pôde sentir, né? O que a gente fala, não foi no intelecto, foi uma sensação que ele teve quando atuou como missionário na África. Você gosta de contar essa história? Fala a respeito aí. Não, então, o Bert Helling, ele era, assim como eu, não sei se vocês sabem, minha graduação é em filosofia, né? Eu sou licenciado em filosofia e, na verdade, a primeira coisa que eu quis estudar quando eu fiz faculdade foi isso. E então eu tive sorte de estudar com muitos professores que fizeram filosofia e eu acho que me ajudou muito na parte do ensino. E o Bert Helling, ele era filósofo, teólogo, e também, como você mencionou, um grande estudioso de psicodrama, de psicoterapia, né? Sim. Então ele estudou muitas formas de psicoterapia e, através dessa experiência dele na África, ele percebeu que a sociedade, né, através da tribo Zulu, que existe, né? Nós falamos muito de inconsciente coletivo, né? Nós falamos de inconsciente, né, que quem trouxe, o Freud trouxe essa concepção, e depois Jung aprimorou isso com a ideia de inconsciente coletivo, né, ou seja, um inconsciente não só individual, mas que abarca várias pessoas. E eu poderia dizer, eu gosto de dizer que a constelação, ela trata do inconsciente familiar. Né? Ou seja, existe algo, existe uma memória, existe posturas, existem compreensões, existem atitudes que vão migrando dentro do sistema familiar, mesmo você não tendo conhecido seus avós, seus bisavós, seus tataravós, né? E é algo muito poderoso e muito forte. Então, o Bert Helling percebeu que dentro do sistema das tribos, que é um sistema de clãs, existe algo muito forte ali que se repete dentro desse sistema. E aí ele trouxe isso para a terapia e ele, vamos dizer assim, codificou isso através das ordens do amor, que ele chamou de ordens do amor, e que toda a sociedade, todo ser humano, toda a família tem isso, né, dentro dela, né? Queira ou não, isso faz
parte. Né? Se a gente pensar, o que que faz o ser humano ter construído as coisas, ter sobrevivido à época dos dinossauros, à época das cavernas, lutado contra feras, e mesmo assim, Mesmo sendo tão mais fraco, né? exatamente, mesmo sendo tão mais frágil, porque o ser humano, se você for pegar um leão, um elefante, não precisa nem ir para os dinossauros, né? Eles são muito mais rápidos, muito mais fortes, só que eles não tinham a inteligência que nós temos nesse nível, né? Desenvolvida, e eles também, apesar de se relacionarem em grupos, eles não tinham essa capacidade de poder se estruturar como o ser humano se estruturou. Então, o ser humano criou as famílias porque foi mais fácil. Quando você tem mais seres humanos ali para se defender, um fica vigiando, vê se vem algum animal, o outro vai caçar, o outro cuida das crianças. Então ficou mais fácil nesse formato, que os animais não fazem. Às vezes a mãe cuida, às vezes com pouca idade, a mãe já solta o menino e o filhote ele tem que se virar. E o ser humano não. Nós ficamos quanto tempo sobre a tutela dos nossos pais para serem independentes? Nos tempos modernos, a gente for falar aqui, acho que 40 anos. Então, o Bert Hellinger teve essa sacada e ele percebeu essas ordens inatas na vida do ser humano, que ele chamou de hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Né? Ou seja, tudo na nossa vida gira em torno disso. Os desequilíbrios, principalmente, que estão presentes na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, na nossa profissão, na forma de ganhar ou não dinheiro, tem a ver com isso. Então, com a quebra, né, de exatamente. desses requisitos que ele colocou, né, desses princípios que ele determinou. Vamos explicar um pouquinho, então, o que consiste cada um deles? Sim, acho que o primeiro princípio seria a hierarquia, né? Então, a hierarquia, ela acontece muito, ela tem que acontecer entre os membros da família, nas empresas, a gente percebe a hierarquia de uma forma muito mais forte, e ela só não pode ocorrer nas relações afetivas, né? Não há hierarquia entre parceiros. Nessas relações, nas relações afetivas, deve haver o equilíbrio. Uhum. Eu gosto de fazer uma brincadeira aqui quando fala de hierarquia. Eu gosto de falar assim, quem chegou antes, chegou primeiro. Né? Significa, quem veio antes tem um papel mais importante, né? Ou seja, tem um papel nessa ordem maior. Então, se a gente pensar que nós existimos por causa dos nossos pais, os nossos pais estão a nível hierárquico maior do que nós. E para os nossos pais estarem vivos, nossos avós tiveram que se conhecer. Então, os nossos avós estão no nível hierárquico superior aos nossos pais, e superior a nós e superior aos nossos pais. E assim sucessivamente. Então, toda hierarquia, quando ela é quebrada, né, ela traz desequilíbrios que podem se refletir de várias formas. Né? Então, só para pegar um exemplo aqui, o filho que tenta assumir o lugar do pai dentro da família. Né? Isso é muito pesado, e eu vou começar a contar agora a experiência. Eu não vou contar quem são os meus pacientes, eu não faço isso, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. E há uns meses atrás eu tratei um paciente que ele tinha umas dores nas costas terríveis. Ele veio fazer tratamento, eu trabalho com outras técnicas, então fiz acupuntura, seitai, ventosa, uma série de coisas. Ele melhorava, saía melhor e voltava pior. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Aí, lá para a terceira sessão, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu acho que esse teu problema não é físico, não. Esse teu problema é emocional. Você percebe isso na sua vida? Eu falei para ele. Como é que está a sua relação com seus pais? Aí ele estava com problema com a mulher, estava tendo problema com a mãe dele. E aí eu fui perguntando as histórias e tal, e ele começou a chorar. Aí eu falei, para mim tá claro.
se eu não fizer sua constelação, eu posso fazer as melhores técnicas que eu conheço e que eu já ajudei inúmeras pessoas a melhorarem de dores, de hernia de disco, livrei pessoas de cirurgia. Não adianta nada disso que eu sei se a gente não trabalhar a raiz disso. Eu falei, você topa fazer uma constelação? Ele falou, topo. E ele estava com dor. Aí eu fui fazer a constelação dele. No final, quando eu vi a constelação dele, eu vi que ele estava numa posição muito complicada, porque ele estava no lugar do pai, e não só estava no lugar do pai em termos de posicionamento. Ele era o chefe do pai e da mãe. Os pais trabalhavam para ele na empresa dele. Então ele realmente estava... Ele que não sustentava, mas assim, ele dava trabalho para os pais. Sim. Então isso é muito pesado. Isso é muito pesado, né? Para o filho fazer isso. E aí isso refletiu o quê? Nas costas dele, na coluna. A coluna dele estava arrebentando. Isso estava começando a afetar o relacionamento dele. Ele tinha acabado de ter filho. E foi surpreendente, porque eu fiz a constelação dele, acabou a constelação, eu falei, e aí? Não tem mais dor nas costas, não. Porque às vezes acontece do paciente ir para casa e depois mandar mensagem para mim, não tem mais dor, não. Mas nele foi na hora. Esses tempos atrás eu mandei um WhatsApp para ele perguntando, e aí? Não, nunca mais senti nada na coluna, não. Que maravilha. Né? Então a hierarquia é isso. Né? Você ocupar o lugar de quem vem antes de você, a mesma coisa acontece do irmão mais novo querer ocupar o lugar do irmão mais velho. E é muito pesado. Por quê? É por isso que dentro da hierarquia o irmão mais velho tem uma relevância em relação ao irmão mais novo. Por quê? Porque é o irmão mais velho que rompe todas as barreiras, que toma as surras maiores. Às vezes o mais novo nem vai apanhar mais, porque os pais já mudaram a percepção deles, mas o mais velho apanhou mais. Eu imagino que você apanhou mais do que a sua irmã. Eu apanhei bastante, a minha irmã nunca apanhou. Eu apanhei mais que os meus irmãos também, eu também sou mais velho. Então, o irmão mais novo querer ocupar o lugar de mais velho vai ser muito pesado para ele. Né? Então, o irmão mais novo, ele pode até usar o irmão mais velho como consultor dele, como alguém que ele pede conselhos, né? Inclusive, a gente vê, às vezes, as crianças que têm o irmão mais novo, o irmão mais velho é o herói, né? Sim. É o herói e tal. E isso é legal, porque realmente o irmão mais velho é aquele que vai romper as barreiras. Então, hierarquia tem a ver com isso. Isso também é empregado na questão empresarial, que a gente não abordou. Na verdade, para falar de constelação, leva alguns podcasts, porque é um negócio muito grande que repercute em várias partes na vida. Agora, vamos falar do segundo aí. O segundo seria o equilíbrio, né? Onde tem que ter o equilíbrio entre o dar e receber. O que acontece muito, principalmente na minha área, quando eu atuo como tarólogo, astróloga, são as mulheres chegarem cansadas, né? Em razão dos relacionamentos, porque ela assumiu todo o lugar do homem, né? Então é a mulher que financeira, que sustenta a casa, que tem que decidir sobre as situações mais importantes do relacionamento e direcionamento da família. Então essa mulher chega exausta, né? Chega também com as expectativas frustradas em relação ao parceiro. Por quê? Porque ela acabou assumindo um lugar, dando mais do que era necessário, né? Dando mais do que o outro, que o companheiro. Então, o que acontece? Geralmente, ela acaba sendo ou traída ou deixada. Até porque isso fragiliza o homem, né? Isso fere o homem, na verdade, não fragiliza. A palavra não é essa, isso fere o homem, porque a natureza do homem na relação é ser aquele que vai para a floresta, isso é dos tempos antigos, é aquele que é para a floresta para caçar. Não era a mulher que ia caçar. Quem ia caçar era o homem. E quando hoje o homem inverte completamente a natureza dele, igual você pega, qual é a essência do escorpião quando ele é atacado? É atacar. Atacar, ferir. É ferir. E ele vai atacar para matar. Sim. A mesma coisa a cobra. Então você não vai achar que você vai chegar na cobra, ela está no lugar, no habitat dela, e você vai lá pegar nela e ela não vai te atacar. Ela vai atacar, porque essa é a natureza da cobra. Como a natureza do homem, desde da época dos clãs, era sair para caçar, para trazer a comida para casa.
né? Agora, se há uma inversão, por quê? Porque a mulher tem muito mais jeito, a mulher, ela gera a criança, ela fica ali 9 meses, ela dá de amamentar. A natureza feminina é mais ligada aos detalhes, é mais ligada ao cuidado. Isso é da natureza feminina. Então, a mãe vai ter um desempenho muito melhor. Não estou dizendo que o homem não deva desenvolver isso, né? Eu, por exemplo, eu gosto de cuidar da minha filha, fazer, mas você não pode querer fazer algo que não é da sua natureza e que foge, às vezes, da sua essência. Então, quando a mulher ocupa o lugar de ter que ir trazer o sustento para casa e fazer e ainda dar conta de todas as outras coisas, e o homem não consegue fazer a parte dele, ele vai se sentir enfraquecido, na verdade. Ele vai ficar enfraquecido e a forma como ele vai fazer para querer mostrar que ele é homem, às vezes é até indo atrás de uma outra mulher, né? Traindo. Então, as pessoas às vezes não se dão conta disso e a modernidade coloca tudo como igual e assim, existe o papel. Em todos os lugares existe o papel. Existe o papel do pai, existe o papel da mãe, existe o papel do diretor numa empresa, existe o papel de cada um. E se cada um faz da melhor forma o seu papel, ele vai estar cumprindo com o mínimo necessário que precisa. Então, eu percebo muito claramente que isso acontece com as mulheres, dela achar que ela tem que dar conta de tudo, que ela precisa, sendo que ter um homem forte ao seu lado vai fazer com que a relação dela seja bem melhor. Também a gente tem que tomar cuidado para não polemizar nessas questões, né? Para que a gente também não crie uma visão machista da situação. Porque é pesado a mulher tá no papel masculino, porém, obviamente que em algum momento isso pode acontecer, né? Ela vai ter que tomar algumas rédeas em situações em que o marido não tá bem. Então, Isso pode acontecer. Isso, na verdade, acontece até com uma certa frequência. exatamente. Esse não é o O problema. problema não é fazer, o problema é fazer da forma errada. Isso tem que ficar bem claro, né? Então, você pode fazer em algum momento, pode acontecer que você precise fazer, mas você tem que fazer da forma correta para não se tornar pesado. E até a mulher ter cuidado com o marido em relação a isso, né? Porque se ela vai ter que trabalhar, ele teve algum problema de saúde ou ele está numa situação, ela vai fazer aquilo por um tempo, mas ela também precisa incentivá-lo, colocar energia, fazer com que ele se mova. E não diminuí-lo também. Exatamente. Como também a gente precisa, em algum momento, cuidar dos nossos pais. Isso geralmente é muito pesado, mas se você faz da forma correta, com o respeito, respeitando aquela hierarquia, há de ser feito e ficar leve também. Então, a gente não está dizendo que não pode ocorrer de em algum momento você ter uma atitude que aparentemente seria contra a constelação, mas ter essa atitude com a postura adequada, né? Exatamente. Você pegou um ponto interessante que volta aí para a questão da hierarquia em relação aos pais. Às vezes, os pais vão envelhecendo e os filhos acham, não, agora eu tenho que tomar conta do meu pai, eu tenho que tomar conta da minha mãe. Alguns filhos, às vezes, acham que, mesmo sem ser necessário, tem que interditar o pai, interditar a mãe. E isso é muito sério, né? A gente já viu no campo situações onde pacientes, o pai tinha problema de alcoolismo e ele era o filho e queria internar o pai à força numa clínica de recuperação. E ele veio falar isso comigo. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou falar nada para você. Eu só gostaria que você sentisse a sua posição ao fazer isso. Como você fica? E aí eu fiz um teste com ele, que a gente trabalha com âncoras também. É possível fazer a pessoa sentir o campo diante de uma postura e de uma situação. E aí eu coloquei ele nessa postura de colocar o pai numa clínica. Ele se sentiu muito mal. Ele se sentiu pesado. E eu falei, tá vendo? Se você tomar essa decisão, porque seu pai, ele está dotado das faculdades dele, de razão, de pensar, de tomar as suas próprias decisões. Então, ele que tem que tomar essa decisão, né? Se você quer fazer isso, você está querendo se colocar num lugar de pai e não de filho.
Você está invertendo o papel. E isso vai ser pesado para você. E aí ele tomou consciência, parou, uma vez foi e deu de presente uma sessão para o pai comigo, o pai gostou, quis fazer, um dia eu propus, o pai fez constelação comigo, e agora é que o pai decidiu por si só ir para uma clínica de reabilitação, parou de beber e está até hoje sem beber. Olha E só. agora, imagina se ele se colocasse nesse lugar, né? Ele estava colocando como se fosse superior ao seu pai. Fadado ao Melhor, fracasso, né? fadado ao fracasso. Então, saber essa questão é muito importante. A mesma coisa do equilíbrio entre dar e receber, que você estava falando. Isso funciona entre casais, entre amigos, entre empresas. Isso não se relaciona com pai e filho, né? Nem com mãe. Né? Então, nessa ordem não tem o equilíbrio, porque a vida não tem preço, como a gente falou aqui no início, e nos relacionamentos precisa o equilíbrio. Né? Então, a forma que o homem trata a mulher, que ele cuida dela, que ele protege ela, é a mesma forma que a mulher retribui, fazendo coisas para ele, coisas que ele gosta, cuidando, né, das coisas. Então, saber, né? Então, a gente sempre procura nutrir isso de uma forma. Então, a gente tem uma coisa aqui, né? Eu sempre gosto. Eu não faço isso todo dia, né? Até porque se eu fizesse todo dia não ia ter graça. Mas em alguns momentos, quando a gente vai sair, eu sempre vou e abro a porta do carro para que ela entre dentro do carro e tal. E ela sempre fica muito contente, feliz. Aí ela vai por dentro e abre a porta para que eu possa entrar. Então, isso é um exemplo básico, assim, de como você cria o equilíbrio no seu dia a dia. Porque o relacionamento é uma coisa que precisa ser construída todos os dias. Então, a forma de você trazer um presente, de fazer uma viagem juntos, de fazer, né? Eu sei que ela gosta muito de massagem. Então, quando eu quero agradar ela, eu vou e faço uma massagem nela. Ela fica feliz da vida. Aí ela me retribui com alguma coisa. Às vezes ela faz uma ventosa em mim, às vezes faz uma comida que eu gosto. Então, a relação de casal, principalmente, e a amizade também é de equilíbrio. Porque na amizade, se só você doa e o outro não tem uma contrapartida, fica desequilibrado. Sim. Né? E isso é natural. É tanto quando a gente vai na casa de uma pessoa e ela recebe a gente de bom grado, né? E às vezes até surpreende a gente vai querer sentir vontade de convidar aquela pessoa ou para ir na nossa casa ou levar ela para um jantar e poder retribuir à altura ou melhor, que é o ideal. Né? Exato, é sempre fazer, a questão do equilíbrio é sempre fazer um pouquinho a mais, né, para poder manter acesa. Só precisa ter cuidado que não pode fazer muito a mais, Sim. Porque aí vai ficar desequilibrado e então se só um se doa e o outro não se doa para nada, então aquela relação, por exemplo, eu vejo relacionamentos, né, às vezes eu só observo, não falo, porque se a pessoa não perguntar para mim eu não vou falar, mas eu vejo o relacionamento, então tem um homem e a mulher, né, estão namorando, aí o cara mora em outra cidade do Brasil, e aí o que acontece? Toda vez quem viaja para se encontrar é a mulher. Ela viaja, cruza, pega avião, fica não sei quantas horas para ir ver com o cara. Aí lá ele sai, faz as coisas, mas ele nunca vem na cidade dela. Só ela que vem. E isso é um desequilíbrio. Isso em algum momento vai dar um problema nessa relação. Porque o mínimo seria, em algum momento, ele vir também. Né? Sim. Então, isso explica um pouco o que é a questão do equilíbrio. Vamos falar um pouco agora do pertencimento, porque daqui a pouco está chegando ao fim do nosso podcast, depois a gente vai ter que fazer outro só sobre constelação. Não contei aqui um terço das minhas experiências com constelação, depois eu quero fazer uma só para falar da constelação na visão da dor, a visão emocional da dor dentro da constelação familiar. O que é hierarquia? Pertencimento. Desculpa, o que é pertencimento? O pertencimento ele traz no seu âmago, né, o direito que todos têm de pertencer ao sistema. Então, todos pertencem. E em alguns momentos, a depender de atitudes, nós excluímos pessoas daquele sistema. Seja dentro de uma empresa ou dentro das relações familiares ou afetivas. E essa exclusão traz um
problema enorme para o excluído e para aquele Pro sistema sistema, familiar. desequilíbrio. E para o sistema familiar. Então, não é só o excluído que sofre, né? O sistema familiar é profundamente afetado e alguém precisa resgatar, porque como todos têm o direito de pertencer, alguém vai assumir aquele papel, né, do excluído. Eu vou começar a falar sobre isso falando de uma frase muito poderosa, que se você entender essa frase, você vai entender como isso impacta na vida das pessoas. Então, tudo que você exclui, você se apodera. Isso é muito poderoso, tá? Tudo que você exclui, você se apodera. Ou seja, tudo que você quer mais distante de você acaba grudando, colando em você. Então, não quero chocar as pessoas, mas todos nós, todos, a minha família, a família dela, a família de você, todos nós tivemos assassinos, todos nós tivemos alcoólatras, todos nós tivemos abusadores, estupradores, todos nós tivemos drogados, todos nós tivemos pessoas que cometeram coisas que são muito graves ou que envergonham uma família. O que é natural? As pessoas vão excluir essas pessoas. Na antiguidade, algumas pessoas, por exemplo, que até nasciam com problemas, doenças assim físicas, né, ou poliomielite, ou outros problemas psicológicos, essas pessoas eram expulsas do clã. O cara era o clã era todo de pessoas de cor negra e nascia uma criança branca. Aquela criança era colocada de lado do clã, porque ela era diferente. Então, de uma maneira geral, aquele que saía do que era convencional da sociedade era excluído. E essa exclusão, como eu falei no início, o que você exclui, você se apodera. Então, algum membro, como eu falei, que é um sistema, a constelação é um inconsciente familiar, algum membro da família vai se conectar, mesmo sem ter conhecido, com aquela pessoa. Então, se você teve lá para trás alguém que cometeu suicídio, algum membro pode se conectar com aquela dor, com aquele sofrimento e também seguir um movimento que a gente chama de movimento de morte, né? Como também quando teve algum alcoólatra dentro da família, né? Algum membro familiar ali e aquele alcoólatra foi colocado de lado, morreu largado, algum membro pode tomar aquelas dores inconscientemente e se tornar alcoólatra. Se você teve alguém na família que, por exemplo, que às vezes teve uma pessoa que se prostituía e tal, algum membro daquela família pode ter um comportamento não de chegar a se prostituir, mas tem uma vida mais, vamos dizer assim, promíscua ou coisas nesse sentido. Então, a exclusão produz um desequilíbrio dentro do sistema familiar. E isso sempre vai se manifestar em um membro. A forma mais comum e que a gente observa que produz um desequilíbrio muito forte, seja principalmente na mãe e nos filhos, é o aborto. Seja ele provocado ou não, desde que aquela criança que foi abortada ou que foi perdida ou natimorto não receba o lugar dela dentro da família. E o que é receber o lugar dela dentro da família? Um nome, ter o lugar como filho. Então a gente vê muitos desequilíbrios no sentido da hierarquia e do pertencimento, que é um aborto aconteceu, um filho nasceu depois, e aquele filho que nasceu depois, ele é considerado o filho mais velho, sendo que ele não é o mais velho, ele é o segundo. Então isso produz um peso sobre essa criança duplo. Primeiro, porque ele pode se conectar com aquele que foi excluído, e segundo, ele está se colocando num lugar dentro do seu sistema familiar que não é o dele. Exatamente. E toda essa exclusão traz, se não for tratada, traz para as outras gerações uma problemática envolvendo aquela exclusão, né? Então, ela precisa, e a partir do momento que você vê aquele membro excluído, né? Olha para ele, a gente fala muito sobre isso, né? Na constelação, são frases de cura, eu vejo você, né? Então, quando você vê aquele membro e você inclui
aquela dor ela não passa mais para as próximas gerações. Você cura as suas gerações posteriores, né, os seus descendentes. Então, é um trabalho muito importante, porque é um trabalho em que você faz uma limpeza futura e também acata aquela dor, né, acolhe aquela dor passada, vê aquela dor e inclui aquilo. Você tocou num ponto importante que é a constelação, ela não trabalha só o presente nem o passado, mas ela melhora o futuro, né? Exato. De uma maneira geral, o conceito da constelação é que quem veio antes passou por coisas mais difíceis e mais duras do que quem vem depois. A própria evolução da sociedade, do ser humano e da vida é uma evolução. Então, os pais, se eles passaram por uma vida difícil, eles não vão querer que os filhos passem pelas mesmas coisas. Então, eles vão se esforçar ao máximo para dar o melhor para o filho, para que ele não precise passar por aquilo, né? E isso vai repercutindo. Então, às vezes, o pai aprendeu de uma forma e ele acha que aquela forma é a forma correta. E ele vai repetir isso. A gente, por exemplo, vê isso com pais que batiam muito nos filhos, porque as gerações mais antigas eram acostumadas assim. Eles achavam que a melhor forma, e talvez para a época, essa era a melhor forma de se fazer, Sim. né? Era a forma da época. E hoje alguns pais não batem. Só que aí também produz um problema. Se ele não bate, ele tem que ter outro recurso para educar aquela criança, né? Sim, Ele crianças precisam de limites, né? precisam de limites, precisam de uma série de coisas. Então a gente vê que às vezes as gerações antigas não se tinha muito carinho, afeto, como se tem hoje. Para gerações antigas, para gerações dos meus avós, por exemplo, se conseguisse colocar comida em casa e sustentasse toda aquela família, isso já estava mais do que era o amor maior que existia era esse. Só que nós sempre achamos que amor é afeto, né? É tocar. E um dia eu ouvi, essa é uma frase de um dos meus professores de constelação, o Décio, e uma vez ele estava falando, e isso me marcou muito. O amor é aonde a gente coloca a nossa atenção. Então, quando o pai, a preocupação dele é que o filho não passe fome e ele trabalha para dar aquele alimento para ele, isso é uma forma de dar amor, é uma forma de dar atenção aonde é mais necessário, né? Então, às vezes a pessoa acha que tem que abraçar, tem que beijar para demonstrar amor. E às vezes a forma de ser mais duro, de punir, de ser exigente, é a maior forma de amor que o pai ou a mãe tem para com o filho. Concordo com você, porque você acaba demonstrando uma preocupação, né? Uma, e esse preocupar-se com o futuro, porque a constelação fala isso, que os pais eles têm que pensar a longo prazo sobre a felicidade dos filhos, não é a curto prazo. Há livros que citam isso. Então, a partir do momento que você educa, que você põe limite, que você é exigente, você está pensando no futuro. E isso, para a constelação, é ser um bom pai, né? Pensar a longo prazo na felicidade do filho. Uhum. Estamos chegando aqui perto do nosso horário. Tinha muita coisa ainda para a gente falar sobre constelação, mas nós vamos fazer depois um outro podcast para poder complementar. Hoje acho que deu para esclarecer algumas coisas e dar uma lapidada para que você entenda um pouco o que é a constelação, né, e como ela atua. Nós não falamos das 3 formas, eu vou concluir só falando das 3 formas principais que existem de constelação, que é a forma de representação através de pessoas, através de um grupo de pessoas, onde as pessoas daquele grupo podem assumir o lugar de membros da família, sem que você tenha que trazer todos os membros da sua família para passar por uma sessão de terapia. Então essa é uma forma a qual a constelação ficou mais famosa e conhecida desde a época de Bert Helling. Depois surgiu a constelação com bonecos, que é um formato de constelação individual, onde você usa os bonecos para representar as pessoas, as coisas e os membros familiares. E depois também existem outras formas que se desenvolveram hoje, algumas eu nem conheço, como a constelação na água, a constelação com cavalos, e cada dia as pessoas inventam uma coisa nova aí, né? Existe a forma de usar âncoras, né? Então, onde a pessoa pode sentir o campo e perceber
o que está conectado ali. E eu, particularmente, desenvolvi uma forma de fazer constelação que eu chamo de imagem sistêmica familiar, que é através de visualizações. Então, eu levo o paciente por visualizações e ele vai transitando nessas visualizações e eu consigo extrair o inconsciente dele para o consciente e a partir das percepções que ele tem, os sentimentos, as emoções que ele tem durante o processo de visualização, eu consigo perceber como está a postura e o lugar dele dentro do sistema familiar. E através daí a gente vai ressignificando isso e levando ele em direção para o lugar adequado para ele, seja de filho, de pai, de marido. E então também é um trabalho muito poderoso, porque todo o processo não acontece fora, mas dentro. Que interessante, é muito bacana a forma que você desenvolveu, principalmente para quem não quer se expor, né? Num grupo e ainda não está preparado para isso. Muito legal. Em breve aí a gente, quem sabe ano que vem, eu vou estar lançando uma formação para ensinar essa forma de constelação que eu desenvolvi e que é muito boa para quem é terapeuta, principalmente. O paciente já está deitado ali na maca, então você já começa todo o processo com ele. Bom, última palavra. Qual a mensagem você gostaria de deixar para as pessoas sobre constelação, sobre a vida, algo que você queira deixar? Bom, sobre constelação, né, eu vou resumir num verbo, né, façam. Utilizem-se desse método terapêutico que é extraordinário, que traz tanto resultado. Então, eu recomendo fortemente que todo mundo possa fazer, pelo menos uma vez na vida, um processo terapêutico de constelação familiar. Ele é libertador e quando você está disposto e preparado, né, você tem que sentir que é um desejo e você tem que sentir isso fortemente. Então, façam constelação quando você sentir que está preparado para isso, porque é uma reviravolta que acontece, modifica a sua visão do mundo, da sua família, dos seus pais, dos seus antepassados e das gerações também posteriores. Isso que você falou, eu costumo dizer também. Eu acho que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida a constelação, porque todos nós, sem exceção, temos emaranhamentos familiares, sejam nossos ou que a gente traz dos nossos ancestrais, dos nossos pais. Então, todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Eu sou suspeito, porque como eu falei aqui, eu já fiz mais de 10 para mim, e hoje eu ajudo inúmeras pessoas com esse método de constelação, tanto através de workshops, mas também através desse trabalho individual que eu desenvolvi, que eu chamo de imagem sistêmica familiar. Então, é isso, quero agradecer aí todos que estiveram conosco, você, minha amada e querida esposa, porque eu sempre gosto de você por perto, então você já sabe, então agora você veio a primeira vez no podcast, então agora vai vir em vários. Virei, com certeza. Obrigada.